E aí pessoal, beleza? Então essa é a nossa última aula do curso de Proxmox. A gente estava trabalhando com HA, né? A gente estava vendo as definições ali de HA. A gente viu um pouco como é que funciona o fencing, né? A nível conceitual. E nessa aula então a gente vai fazer uma configuração de HA, tá? Configuração de HA. Lembrando que eu não vou conseguir simular o funcionamento exato do HA, da alta disponibilidade, mas a gente vai poder fazer toda a configuração como se estivesse utilizando o HA, ou seja, se eu tivesse um dispositivo aqui de fencing device, ele iria funcionar sem problema nenhum, tá? Se por acaso pulou a aula anterior, é muito necessário que veja, né, a aula anterior, que a gente fala sobre os conceitos de HA, principalmente os conceitos vinculados a fencing, ok? Essa aula então a gente vai direto para a ativação do HA. Como é que a gente vai fazer para ativar o HA no nosso servidor Proxmox? Lembrando que a gente tem então um cluster configurado com 3 nós, né? E a gente vai ativar o HA dentro desse cluster e ativar a possibilidade, né, ativar o HA, vamos dizer assim, no nosso cluster e configurar essa máquina virtual aqui para ela ser gerenciada por alta disponibilidade, por HA, ok? Isso que a gente vai fazer agora. Primeira coisa que a gente vai fazer então para fazer a ativação do HA, né, é conectar no nó do cluster, né? Deixa eu fazer minha conexão aqui via SSH. Então eu tenho que estar conectado no meu nó de cluster, tá? Então eu tenho meus 3 nós aqui, que é o PV01, PV02 e PV03. Tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar dentro do diretório /etc. Isso eu tenho que fazer em cada nó. /default vou dar um ls aqui, ó, e a gente tem que editar esse arquivo aqui. Então a gente vai dar um nano. Para que tudo isso? Porque a gente tem que ativar o fencing. Primeira situação é a gente ativar o fencing. Então, primeira coisa é editar esse arquivo aqui, Red Hat Cluster PVE, e a gente tem que comentar aqui, ó, essa linha, tirar o comentário dessa linha aqui, ó, que é o fence join yes. Bem, então agora ele é um ok, escrito. Foi salvo aqui. Posso sair. O que eu faço aqui, eu faço nos outros 2 nós. Então, nano /etc /default Red Hat Cluster PVE. Vou lá e apago aqui o fencing, né? Descomento ele. Então nesse momento ele fica ativo. Mesma coisa no outro. Vou copiar a linha aqui para fazer no outro. Então eu estou fazendo a configuração do fencing. Isso independente do tipo de dispositivo que tu tem de fencing que tu vai utilizar, tu tem que tem que ativar isso, tem que ativar essa opção. Bem, feito isso, eu tenho que restartar o meu serviço chamado cman, tá? Então, /etc init.d /cman start. Isso eu tenho que fazer nos meus 3 nós do meu cluster. Cman é um dos responsáveis pelo gerenciamento do cluster, tá? Então, restartado o cman, ativado então um fence entre os meus servidores do cluster. Próximo passo
é que eu tenho que incluir os 3 nós num domínio de fencing. Como é que eu faço isso? Eu utilizo o comando fence to join. Faço isso em cada nó do meu cluster. Fencing to join. Fencing to join. Ok. Agora eu executo o comando para verificar se ele está lá, se ele entrou no domínio do fence, né, o domínio interno, vamos chamar assim, do fence. Eu digito o comando fence tool, né, que é a ferramenta do fence, ls. Então, o que ele vai me mostrar aqui que é importante? Ó? Fence domain, beleza. Contagem de membros. Tenho 3 membros no meu domínio fence, tá? Eu sou esse cara aqui que eu estou conectado, né, que é o PV01, ele é o Node ID 1. Membros 1, o 2 e o 3. Fence to join ls. Aqui, ó, o que ele diz? Que o master é 1 e tem 3 contagens. Fence to 1 ls. Então, perfeito, é isso mesmo. Então ele está já, meus 3 nós, eles já estão no domínio do fence, tá? Agora o próximo passo é fazer a edição do arquivo cluster.conf. A gente editou o arquivo cluster.conf há duas eu acho, ou 3 aulas atrás. E não basta tu ir lá e editar ele e deu. Não, tu tem que fazer algumas modificações para isso, tá? Então, primeira coisa, a gente vai entrar lá no /etc/pve. Basta tu editar o cluster.conf em um nó do meu cluster e ele vai automaticamente migrar essas informações do cluster.conf para os outros nós, tá? Então, /etc/pve. Lá dentro eu tenho o meu cluster.conf, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou, para eu editar ele, primeiro eu tenho que criar uma cópia dele, né? Cluster.conf para cluster.conf.new. Tem que ser esse nome. Está dizendo que está em uso. Deixa eu ver se existe aqui um cluster conf new. Bem, eu vou fazer o seguinte então. O ideal é o que agora? A gente fazer o reinício dos nossos servidores. Eu vou fazer o reinício dos servidores agora para ele ativar o fencing que a gente fez ali. Bem, depois de reiniciado o servidor, então eu fiz um teste aqui de gravação, gravei um arquivo dentro do /etc/pve e ele permitiu eu gravar esse arquivo, está aqui, ó. Então agora eu vou fazer então a edição do cluster.conf conforme a gente estava fazendo. Primeira coisa é fazer a cópia dele, né? Deixa eu ver se eu tenho ainda aqui o histórico. cp cluster.conf para cluster.conf new, ok. Agora a gente edita cluster.conf.new, tá? E aqui a gente vai adicionar as informações referentes ao fencing, né? E também aí para isso a gente vai adicionar, vai aumentar, vai incrementar a versão aqui, ó. Então eu vou incrementar por 4. A versão era 3, a versão do arquivo do cluster chamado curso. Estou botando a versão 4, tá? Deixa eu pegar um exemplo de utilização de fencing aqui para gente utilizar aqui no nosso teste. Deixa eu ver aqui algo bem simples ali, que utilize um dispositivo simples de fencing, porque é aqui que a gente vai definir o agente, ou seja, o tipo de dispositivo e coisas desse tipo, tá? É aqui nessa configuração do cluster que a gente vai fazer. Deixa eu ver, deixa eu pegar uma PC Switch Hack PDU.
Deixa eu ver aqui. Tá, então, por exemplo, para a utilização para a gente utilizar o fencing, utilizando o IDHAC da Dell, tá? O IDHAC versão 7. Então, a primeira coisa que a gente tem que adicionar são os dispositivos fencing, tá? Então, tem que ser embaixo do CMAN aqui, e a gente coloca os dispositivos fencing. Aqui é o tipo de agente que a gente está utilizando. Aí ele utiliza essa opção aqui, que é um prompt, essa opção é específica para o IDHAC. Aqui a gente coloca o IP, o endereço IP do IDHAC que a gente está falando, né? E aqui o nome, esse nome aqui, ó, que a gente está colocando aqui, é exatamente o mesmo nome que tem aqui, ó. Tá? Então, no nosso caso aqui, até inclusive ele está meio quebrado o arquivo, por isso fica meio difícil a compreensão, mas ficaria mais ou menos assim, ó. Cluster Node IPv3, né? Ó, então aqui eu tenho os meus 3 nós de cluster, tá? PV01, o 2 e o 3. Adicionei então, vamos imaginar que os 3 têm IDHAC da Dell, tá? Eu tenho então 3 Fencing Device aqui, um para cada dispositivo. Boto o IP de cada um aqui e o nome de cada um aqui. Então, vai ser assim o nome dele, ó. A gente vai colocar aqui, por exemplo, PV01, PVE02 e PVE03, tá? Por que o traço IDHAC? A gente já vou explicar em seguidinho. E o password, né? É o password mesmo da IDHAC lá, configurado para o usuário admin lá da IDHAC, tá? Aí a gente tem que fazer alterações aqui também, ó. Que tipo de alteração a gente tem que fazer, tá? Cluster nodes, né, que são os nodes do cluster. E aí em cima, eu vou dar um enter aqui, ó, em cada node a gente vai ter uma alteração. Então, primeira coisa aqui a gente deixa, né, são essas informações aqui, ó. Só que a gente não fecha ele mais aqui, tá? Então a gente vai ter um outro cara aqui, ó, que é o cluster node para fechar ele. Então as configurações que a gente fizer aqui dentro ainda fazem parte do meu cluster node PVE01, entendeu? Porque ele está fechando aqui, não mais como estava fechando antes. Então, o que a gente vai acrescentar aqui? A gente vai acrescentar uma tag que a gente vai dizer que esse PV01 ele tem fence, tá? Então, fence, ok? Método do fencing que ele utiliza. Name igual a 1, esse 1 entre aspas. E aí a gente fecha o método, mas não finaliza o método, fecha aqui. E aqui a gente vai dizer qual device que é vinculado a esse fencing desse nosso nó. Qual é o device dele? O device dele é esse cara aqui, ó, PV IDHAC. Então a gente chega aqui e diz, ó, device name igual, e a gente diz o nome dele, que é o nome do dispositivo vinculado a ele, tá? Que é PVE01-DHAC. Podemos fechar aqui o device. Também podemos fechar o método. E podemos fechar o fence. Cluster Node também a gente já tinha fechado ele. E a gente tem que fazer isso nos outros também. Então eu já vou separar aqui, ó. O primeiro já foi feito, né? Então posso copiar aqui, colar aqui embaixo. Tenho que lembrar aqui
eu tenho que tirar aqui porque ele está fechando no cluster node, né? Outra coisa que eu tenho que mudar é que é o PV02 o dispositivo dele, tá? Então a DRAC aqui, ó, que tem um IP específico, é o PV02 DRAC, tá? Mesma coisa com o meu cluster Node 3 aqui. Tá aqui. Não posso esquecer de tirar aqui o fechamento dele, porque eu estou fechando aqui e PV03. Fechei o cluster node, fechei, está fechado o cluster. Essa é a configuração necessária, então, que a gente tem que fazer para utilizar uma IDRAC do tipo 7, configurada como um agente Fence DRAC aqui, ó. Isso que é importante, ele está utilizando um agente específico do Fence, um logon específico com IPs específicos de cada dispositivo vinculado a cada nó do host. Essa é a ideia dele, tá? Estou salvando aqui. Ok, está salvo. Dei um Ctrl X. Agora o que eu vou fazer? Bem, vocês viram que a gente alterou bastante o arquivo, né? E pode ser que esse arquivo esteja com algum problema de síntese. Bem, para a gente verificar se o arquivo está com problema de sintaxe ou não, se a gente escreveu alguma coisa errada ali, o que a gente tem que fazer? Existe uma facilidade que é o comando css config validate. Deixa eu ver se eu acho ccs config validate, tá? A gente bota aqui um verbose, o arquivo é o /etc/pve/cluster.conf.new. Isso vai fazer com que ele vai verificar o arquivo e vai dizer se as configurações são válidas ou não antes da gente ativar isso lá no nosso cluster, tá? Ó, então ele interface, ok, validando, configurando, validação completada. Então, ok, as alterações que a gente fez no arquivo são a nível de sintaxe, de síntese, elas estão válidas, tá? São válidas. Então basta a gente ativar. Eu não digo que a configuração que a gente botou lá dentro está correta, mas a nível de síntese tá ok, tá? Tá dentro do esquema de XML. Eu lembro que detalhes. Eu lembro primeiro que cada dispositivo Fence, ele tem uma configuração específica dentro do cluster.conf. cluster.conf.new ali que a gente vai colocar. Um detalhe muito importante é que a lógica é sempre essa, tá? Essa que eu estou explicando, mas cada dispositivo tem uma configuração um pouco específica. Vamos fazer o seguinte, vamos agora entrar então lá no nosso cluster, né? Estamos lá no nosso cluster. Agora, para ativar o cluster conf new, a gente tem que vir aqui em HA. Aí, o que ele vai dizer? Ele vai chegar e vai dizer para nós que as alterações aqui que a gente fez, ó, ele está mostrando elas aqui. Só vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui o IP, em vez de X, que pode ser que dê algum erro e tal, eu vou colocar um IP de cada máquina ali, tá? Vou fazer essa configuração agora. Então, voltando aqui no nosso cluster conf new, em vez de X eu vou colocar aqui, que é o nosso, como se fosse o IP da nossa IDRAC, tá? Então, 192.168.90.70, faz de conta que é o IP da nossa IDRAC do primeiro servidor. O outro é 192.168.90.71 e o outro é 192.168.90.72. Ok, saí. Agora vamos ver. Vou passar o CSS só para ver se não mudou nada. Não, validação ok. Então a gente entra no Proxmox aqui. Vamos no HA e vamos ver se ele já vai pegar a configuração. Já está com 70 no 9268 e os IPs ali, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos ativar essa configuração. Ativar as configurações, sim. Ok, então agora o cluster já está com o fencing habilitado. E isso faz com que a versão 4, é a versão que ele está utilizando, isso faz com que se a gente tivesse as placas IDRAC 7 da Dell realmente configuradas
e ativas nos nossos nós físicos, o nosso HA estaria funcionando. Ele não vai estar funcionando porque ele vai tentar conectar no ID Hack que não existe, né? Ele vai tentar configurar, entrar no ID Hack que não existe e vai dar erro, tá? Bem, mas de qualquer maneira, depois de a gente fazer essa configuração do fencing, a gente está apto. Então, nesse momento ele fica apto a quê? A trabalhar com HA. Então, a partir de agora, a gente pode ativar a HA nas VMs que a gente deseja ativar o HA. Como é que a gente faz isso? Lá no mesmo local lá que a gente estava, né, que era em Data Center, na aba HA, a gente vem aqui em adicionar VM CT gerenciado por AD. Bem, eu fiz um logoff, tá? E agora eu fiz um logon com a única diferença que eu fiz é que eu agora fiz o logon em inglês, tá? Porque ele disse ali, gerenciamento de VM ou container com AD, né? Mas na verdade é uma tradução meio equivocada, ó, porque na verdade é a opção HA Manager VM CT. Agora eu tô, então me loguei agora, né? Dei uma pausa no vídeo ali, me loguei em inglês. Em inglês ele está com o nome correto, HA Manager VMCT. Tá? Em português que ele parece AD ali de Active Directory da Microsoft, alguma coisa assim, né? Mas é aqui que a gente clica então, né, dentro da aba HA em ADD, HA Manager, ou lá naquela opção em português, né? Clicou ali, ele vai te pedir qual é o ID da máquina que tu vai gerenciar por HA, que ela vai ficar ativa por HA. Não me lembro do ID da minha máquina virtual, então tive que dar um cancelar ali. 110. Então vamos de novo. HA Manager é o 110. Auto Start, sim, ela vai estar sempre ligada, né? E ele vai fazer uma nova alteração ali no arquivo. Ele vai incluir as linhas referentes à máquina que a gente está adicionando a princípio. Aqui, ó. Ele está adicionando essas linhas aqui, ó, que é a máquina que a gente vai estar trabalhando com HA. Dou um Active. Ok. E agora, se eu vier aqui na máquina virtual, que é a máquina virtual que a gente está ativando HA, se eu vier em sumário, aqui ó, Manager by HA, ou gerenciada por HA, sim. Então vou dar um logout agora, vou me logar novamente em português, para seguir o padrão que eu estava utilizando, e vou mostrar novamente. Estou me logando aqui, beleza. Então, resumindo novamente, né? O que a gente tem aqui? Eu estou ativando, tá? Primeiro, o contexto todo da alta disponibilidade, ele está todo ele vinculado da alta disponibilidade ao fencing. Então a gente tem que ter certeza primeiro que o fencing está bem configurado. O fencing configurado, ativado dentro ali do cluster conf e tal, aí a gente pode ativar o HA nas máquinas virtuais que a gente quer que funcionem com HA. Ou seja, se o servidor físico que ela está cair, ela vai automaticamente passar para outro servidor físico. Tá? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente adiciona uma máquina virtual para ser gerenciada por HA? Aí falando em máquina virtual, isso depois da gente configurar todo o fencing, é aqui em adicionar, VMCT gerenciado por AD. É assim que está no Windows, em português, tá? Aí eu me loguei em inglês ali e ele diz que é referente a HA mesmo. Aqui a gente coloca o ID da máquina, no caso eu coloquei 110, dou um criar, aí ele vai fazer uma alteração no arquivo cluster.conf, vai pedir para a gente fazer a aplicação dele aqui. A gente aplica e aí nesse momento ele reinicia lá o cluster e tal, né? Reinicia o serviço do cluster e aí a gente confirma que essa máquina virtual ela está como
já sendo gerenciada por HA aqui. A gente clica nela, vai em sumário e gerenciada por HA, sim. Então essa máquina virtual ela já está gerenciada por HA. Se o nosso Fancy tivesse configurado de maneira correta, eu finalizando de maneira abrupta esse meu nó aqui, a minha máquina ia automaticamente startar em outro nó. Tá? Ainda falando sobre Fancy, existe, por exemplo, algum comando que vai facilitar para verificar se a nossa configuração de Fancy está ok. Tá? Vou conectar aqui no... Estou conectado então no meu... Vou até conectar... Estou conectando por SSH aqui no meu nó 02, tá? E aí o comando é o seguinte: Fancy Node, o nome do nó, no caso, né? Então, vendo, Fancy Node, espaço, qual o nó que eu quero testar para verificar como é que está o dispositivo Fancy, né? O PV01. Lembrando que eu estou no 02, então para isso eu vou utilizar a rede menos VV, para ele dar lançar uma verbose ali na tela para gente, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma tentativa e se o meu Fancy está configurado de maneira correta, o que ele vai fazer? Esse comando vai desligar o meu servidor PV01 e ele vai dizer: comando executado com sucesso. Agora o que aconteceu? Ele deu o erro. Erro no agente. Ele tentou executar através do agente, ele tentou conectar, não conseguiu. Fancy PV failed. Então ele não conseguiu desligar o servidor através da minha configuração de Fancy. Por quê? Porque eu não tenho uma ID hack naquele servidor e eu não utilizei um agente compatível com algum dispositivo Fancy que eu tenho, tá? Que eu teria. Então esse Fancy Device, esse Fancy Node, mas o nome do nó que a gente está testando e as verbosidades dele, que é menos VV, é um comando aí útil para a gente utilizar para teste de configuração do Fancy. Existem alguns outros comandos. Antes disso, tá? Para a utilização do cluster HA com 2 nós, a gente sabia que a gente tinha toda uma configuração para configurar o cluster como 2 nós. Mas na verdade, para configurar o cluster HA com 2 nós, é só tu ter um cluster com 2 nós configurados, da mesma maneira que a gente fez nas aulas anteriores. Daí tu vai, a princípio, teoricamente, né, ter com um Fancy em funcionamento, tu vai conseguir ter o HA disponível no teu servidor. E existem alguns comandos, tá, que a gente pode utilizar para gerenciamento do cluster. Por exemplo, o comando clustart, ele tem algumas opções ali, ele vai mostrar o status do cluster, tá? Então ele vai mostrar o status do cluster. Outro cara que é o utilitário de administração, que é o clus v cadm, é de administração do cluster, que a gente pode pegar alguns detalhes ali referente à administração de cluster. O CSS config validate, que a gente utilizou para validar o arquivo. O Fancy Tools, que a gente utilizou, né? Fancy Tools que a gente já utilizou ali. Fancy Tool Join, Fancy Tool ls, ó. Fancy Tool ls, ele lista os membros do domínio Fancy. Um Fancy Node, que a gente utilizou. Vou dar um menos help nele aqui, ó. Não tem Fancy. Deixa eu ver se ele tem manual. Errei. Tem o manual, então aqui tem algumas outras opções. A gente utilizou ela para trazer a verbosidade, ele testar, ele tentar desligar o servidor e trazer um verbose, né? Mostrar uma verbosidade na tela, né? Mais informações na tela. Teoricamente, e é isso a princípio, tá? Como a gente pode fazer para gerenciar e ativar um cluster com HA utilizando o Proxmox, beleza? Mais detalhes vocês têm na documentação que eu estou liberando junto no curso, e lá na documentação tem um site
dentro do módulo de HA. Tem um site lá do Proxmox, uma wiki do Proxmox, que diz lá vários dispositivos já testados e funcionais que utilizam fencing e as configurações específicas dentro do cluster.conf.new, né, para configurar esses fences, ok? Inclusive do switch com SNMP. Então é só acompanhar na própria documentação que eu estou liberando, e ali tem o link, e dependendo de cada caso pode ser adequado para uma ou outra pessoa. Beleza? Bom, e assim a gente acaba mais um curso, né, da Linux Solution, finalizando a última aula em que a gente trabalhou com a ativação do HA, principalmente ali colocando, vamos dizer assim, a mão na massa, né, e fazendo as configurações necessárias para a ativação do HA. A gente fecha então assim todo o nosso módulo de cluster de alta disponibilidade, fecha também todo o curso. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, enfim, que de alguma maneira tiveram acesso ao curso de Proxmox. Espero realmente que seja útil na vida e no trabalho profissional de cada pessoa que usufruiu aí do curso. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, peço que entre em contato comigo através do e-mail do curso, né, para até eu fazer alguns melhoramentos, né? E como a gente sabe, ninguém é perfeito, longe disso, né? Então existem informações que sim podem ser dadas de forma equivocada, ou de repente fora de um contexto, ou algumas situações que de repente posso melhorar a explicação em alguns termos. Então, se tiver alguma dúvida ou mesmo alguma sugestão, peço que mande um e-mail para eu responder e até ajustar algumas informações, tanto no material didático de apoio que eu estou oferecendo no curso, quanto nos próprias videoaulas, ok? Muito obrigado, valeu. Lembro que a gente também tem um curso de LVM, de RAID, também na Linux Solution, que é bem importante para quando a gente casa e trabalha junto com virtualização, né? Também um curso de RAID com MDADM dentro do mesmo pacote. Muito obrigado, até mais, abração e até a próxima. Tchau.